Olha, essa questão 40, ela é muito semelhante à questão 17 de classe, né? Da página 47. Eu já fiz a questão 17 na lousa, você tinha todos os elementos para conseguir fazer essa questão de casa. Mas se você ainda sentiu dificuldade, eu vou te dar uma colher de chá e vou fazer essa questão 40 de casa para te ajudar mais uma vez, beleza? Bom, então aqui, olha, eu desenhei os elementos da bicicleta, né? Desenhei a roda, que está encostada no chão, ela tem raio R1, a catraca com raio R2 e a coroa, onde ficam os pedais, né, que você pedala, com raio R3. Então veja só, pessoal, essa questão, ela não tem uma fórmula pronta não. Você não tem nenhuma fórmula pronta que você deva decorar para essa questão. Aliás, se você decorar, é um absurdo, entende? Numa questão como essa, você só precisa entender os princípios físicos, a lógica, né? Como é que isso aqui está funcionando. Então, a primeira coisa que você vai entender aqui é o seguinte, ó. Como é que essa roda número 1 está acoplada a essa catraca? Bom, elas estão com o mesmo eixo, não é? Estão acopladas através de um eixo em comum. Então, como elas estão acopladas por um mesmo eixo, Renato, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 1 e 2 têm a mesma velocidade angular, porque elas estão acopladas por um mesmo eixo. Bom, além disso, veja a catraca e a coroa. Como é que elas estão acopladas? Ah, elas estão acopladas por uma correia. A transmissão do movimento circular é pela periferia. Então, nesse caso, se a transmissão é pela periferia, né? A gente já viu na questão de sala, né? Que ela vai transmitir sem escorregar. De modo que, qual é a relação entre 2 e 3? Isso, a periferia de uma tem a mesma velocidade linear da periferia da outra. Ou seja, eu vou poder escrever, professor, que V2 igual a V3. Mas você lembra que V é igual a ômega vezes o raio, né? Então eu vou poder escrever que ômega 2 R2 é igual a ômega 3 R3. Na sequência, como é que você relaciona a velocidade com que a bicicleta está andando com a velocidade angular da roda da bicicleta? Aí eu já tinha feito esse comentário na questão de classe. Por exemplo, eu falei o seguinte, ó, se isso daqui for a roda do carro da sua mãe, se V é a velocidade com que o carro está andando, esse V aqui é a velocidade que está sendo acusada lá no velocímetro do carro, tipo 72 km por hora, né? Que seria 20 metros por segundo, pronto. Se eu sei a velocidade V com que o carro está se movendo, é a velocidade com que o eixo está se movendo. Se eu sei o raio da roda, esse ômega bem aqui vai ser a velocidade angular do pneu, né? Essa é a ideia, professor. Então, no caso da bicicleta, a roda, ela tem raio R1. Então, eu vou poder escrever uma relação semelhante a essa. Ou seja, a velocidade da bicicleta, eu vou poder dizer que é ômega 1 vezes R1. Pronto, é uma relação semelhante a essa, onde V é a velocidade com que a bicicleta já está andando em relação ao asfalto, ômega 1 é a velocidade angular da roda, tá vendo que a roda está encostada no chão, né? Vezes R1, que é o quê? Que é o raio dessa roda que está girando e que está encostada no chão. Bom, então, basicamente, pessoal, para resolver essa questão, a gente só precisa dessas três relações, ó. Então, se você entendeu os três motivos, rapaz, por que o Renato Brito escreveu a relação número 1? Ah, tá, porque 1 e 2 estão acopladas por um mesmo eixo. Então, elas têm a mesma velocidade angular. Por que o Renato Brito escreveu a relação número 2? Ah, porque 2 e 3 estão acoplados pela periferia, né, usando uma correia. Ah, então os pontos da periferia delas têm a mesma velocidade linear. E aí, lembrando que V é igual a ômega vezes o raio, o Renato Brito escreveu esse número 2. E a saideira, então, seria a velocidade com que a bicicleta está se movendo, né, em relação ao chão, né, é a velocidade angular da roda dela vezes o raio da roda dela. Então, meu amigo, basicamente é isso daqui. Eu só preciso pegar essas duas equações e substituir aqui para eu achar com que velocidade essa bicicleta está se movendo. Professor, pois façamos isso daqui? Tá, vou fazer para você, olha. Então, continuemos. Então, a velocidade da bicicleta
Bom, onde tiver ômega 1, eu posso trocar por ômega 2. Pronto. Bom, na sequência, Renato Brito, esse ômega 2, você pode tirá-lo bem daqui assim, ó. Veja, nessa relação, quanto vale ômega 2? Passe esse R2 aqui para baixo dividindo. Ora, ômega 2, ó, eu vou substituir bem aqui assim, ó, o valor de ômega 2. Esse ômega 2 vai ser ômega 3, R3 sobre R2. Substitui. Então isso tudo é a expressão do ômega 2, que agora eu vou multiplicar pelo R1. Bom, esse ômega, né, ó, é a velocidade angular da coroa. Né? A coroa é que tem aqui o raio número 3. Mas a velocidade angular da coroa se relaciona com a frequência das pedaladas. Ele está dando quantas pedaladas por segundo? É a frequência das pedaladas. Ou seja, esse ômega, eu posso lembrar que tem uma relaçãozinha que diz que ômega é igual a 2π vezes a frequência, né? Então, onde tiver ômega 3, professor, troque por 2π F3. Vou fazer isso, ó. Professor, então isso daqui é uma fórmula, que eu vou ter que decorar? Não, isso aqui não é uma fórmula, não. Isso aqui é simplesmente o resultado literal dessa questão, entendeu? Mas vem cá, no dia do meu vestibular, o que eu vou fazer? No dia do seu vestibular, na hora do seu rascunho, você vai fazer esse desenho do rascunho. Aí na hora do seu rascunho, você vai escrever essa relação aqui no rascunho, vai escrever a relação número 2, vai escrever a relação número 3 no rascunho, vai substituir uma na outra no rascunho e vai achar isso daqui no seu rascunho. Aí vai substituir aqui os valores e vai passar para a próxima. É isso que vai acontecer na hora do seu rascunho, entendeu? Bom, então a partir dessa relação a gente pode tirar uma série de conclusões, né? Por exemplo, algumas pessoas pediram ajuda na questão 39 do seu dever de casa. É essa questão do Enem que o camarada pergunta qual é a configuração onde, né, a roda traseira vai dar o maior número de voltas para cada pedalada que a pessoa der. Ou seja, essa questão 39 está querendo saber qual é aquela configuração da bicicleta que tu nem está pedalando muito, está pedalando numa frequência, né, que nem é tão grande assim, e a bicicleta está muito rápida. Ou seja, se você quer que a velocidade da bicicleta seja o maior possível, Renato, o que tem que acontecer para a velocidade dessa bicicleta ser o maior possível? Como deve ser os raios R2 e R3 para que essa bicicleta vá o mais rápido possível quando você estiver pedalando? Ora, se eu quero que a velocidade da bicicleta seja a maior possível, o que deve acontecer com esse raio R3, que ele está no numerador? Ora, eu devo querer um R3 que é o maior possível e o R2 eu vou querer que seja o menor possível. Assim, meu amigo, a velocidade da bicicleta vai ser o mais rápido possível. A roda de trás vai girar o mais rápido que ela consegue para aquela frequência de pedalada que você tiver. Escolha o maior R3 e o menor R2. Por isso, quando você olha a questão 39, a configuração, então, que corresponde à resposta é exatamente essa da letra D, ó, que o camarada pega o R3, ó, o maior possível, o raio da coroa, né? E o R2, o menor possível, que é o raio da catraca. Essa é a configuração da letra D na questão 39, né? Tá, professor, eu estou entendendo essa 39, mas e essa questão 40? Não estou entendendo, é essa 40. Pois é, olha, nessa questão 40, o camarada está dizendo que a bicicleta dele tem duas catracas, né? Aquela bicicleta que troca as marchas. Então ela tem duas catracas. Esse raio número 2 pode assumir dois valores diferentes, né? Dependendo de qual marcha você seleciona. Então diz que ela tem duas catracas, diz que o ciclista estava pedalando a 12 km por hora, ou seja, a velocidade da bicicleta era 12 km por hora, e isso quando ele estava com a catraca de raio 6, né? Com a catraca maior das duas. Com o objetivo de aumentar a velocidade, o ciclista muda para a catraca de raio 4,5, com a intenção de que essa bicicleta vá mais rápida. Ele quer saber qual é a nova velocidade com que ela vai. Se ele muda da catraca, da catraca onde R2 vale 6
para a catraca, onde R2 vale 4,5. Essa mudança faz com que a velocidade passe a valer quanto, entendeu? É isso que ele está perguntando nessa questão. Então você percebe que nessa mudança, ele só alterou o raio R2. Renato Brito, o raio R1 não mudou, né? Não mudou, raio R1. Raio R3 não mudou. A frequência com que ele estava pedalando, a frequência do pedal mudou? Não, não. A frequência da pedalada ele também não mudou. Nessa questão, ele simplesmente vai mudar o valor de R2 e quer saber, então, o que vai acontecer com a velocidade da bicicleta. Então, o que a gente vai pensar nessa questão? Ora, quando ele muda o raio de 6 para 4,5, nessa expressão aqui, olha, quem vai permanecer constante? O 2π vai permanecer constante, F3 vai permanecer constante, o que mais, professor? R3 vai permanecer constante, assim como R1. Todas essas letras vão permanecer constantes. Só quem vai mudar, Renato Brito, é a velocidade da bicicleta, devido à mudança do R2. Só quem vai mudar é o R2 e a velocidade da bicicleta. Então, olha, eu posso pegar esse R2 e passar para lá multiplicando. Pegue esse R2 e passe para ali multiplicando. Você vai encontrar o seguinte, ó, que a velocidade da bicicleta vezes R2 vai ser igual a esse produto de coisas que serão constantes. Esse produto não vai mudar. A velocidade da bicicleta vai aumentar porque você vai diminuir o raio da coroa. Mas esse produto aqui, ó, ele é constante. A velocidade da bicicleta no início vezes o raio da catraca no início vai ser a velocidade que a bicicleta vai ter depois vezes o raio que a catraca vai ter depois, né? V-bike vezes R2 antes é igual a V-bike vezes R2 depois, porque esse produto é constante, como eu acabei de te mostrar. Ou seja, 12 km por hora vezes 6 centímetros é igual a quantos quilômetros por hora vezes 4,5? A bicicleta, então, professor, estará se movendo com 16 km por hora. Beleza? Então, é isso, olha. Essa é a nova velocidade da bicicleta depois que mudar de raio. Essa questão 40, do jeito que eu mostrei aqui para vocês, é a versão que está na nossa apostila até 2014. Em 2015, eu peguei essa questão 40 e eu fiz uma pequena alteração nela. Agora, ela ainda está mais parecida com aquela questão de classe. Renato, e nessa questão 40 de casa, da nova versão, o que mudou nela? Ela segue o mesmo roteiro daquela questão de sala. Eu te dou a frequência das pedaladas, te dou o raio de cada um daqueles elementos e peço qual é a velocidade com que a bicicleta está andando. Veja, no enunciado da questão, né, ele diz assim, ó, os diâmetros da coroa, da catraca e da roda são respectivamente, então vamos lá, o diâmetro da coroa ele está dizendo que é 16, então significa que o raio da coroa, né, ó, vai ser a metade, ou seja, R3 vai ser 8 centímetros, o diâmetro da catraca é 6, ou seja, o raio dessa catraca aqui, ó, vai ser 3 centímetros. E o diâmetro da roda é 80 centímetros. Significa que esse raio bem aqui, Renato, é 40 centímetros. E está me dizendo que ele está pedalando com uma frequência de 45 RPM. Então, na nova versão dessa questão 40, que aparece a partir da apostila de 2015, o cálculo então ficaria esse, ó, 2, o π é 3,14, vou colocar aproximadamente 3, a frequência das pedaladas é 45 RPM, ou seja, 45 voltas, né, ó, pedaladas a cada 1 minuto, ou seja, a cada 60 segundos. Por que você está colocando segundos? Porque eu vou querer a velocidade em metros por segundo, né? Por isso que esse segundo tem que aparecer. Bom, aqui você tem os raios, ó, R3 dividido por R2. Ou seja, 8 centímetros dividido por 3 centímetros. Professor, o senhor está botando em centímetro? Mas fica tranquilo, porque o centímetro de cima vai cancelar, ó, com o centímetro de baixo. Então, até agora não tem problema.
Agora, na hora de colocar o R1, aí sim eu vou colocar em metro. Esse R1, 40 centímetros, eu vou colocar 0,4 metro. Ó. E, portanto, olha, fazendo aqui esse cálculo, a velocidade da bicicleta vai dar 4,8 e a unidade vai ficar metro por segundo. Ah, professor, mas ali está escrito voltas. Ah, mas voltas é adimensional, não é unidade de nada não. É parecido com radianos. De vez em quando o radiano não some, né? Depois aparece, né? Voltas é adimensional, beleza? Então, na versão, né, nova da questão 40, a partir, né, da apostila 2015, ele já te fornece esses dados, ó. E aí é só para eu calcular a velocidade com que a bicicleta está andando. Ou seja, é igualzinho a questão de classe, né? Que funciona como modelo para essa daí. Beleza? Então pronto, espero que tenha ficado claro aí então essa explicação que serve tanto para a questão 39 quanto para a questão 40 de casa, né? Da página 53 da sua apostila 1, né? De cinemática, de mecânica, a nossa apostila verde, beleza? Bom, conte comigo então, vamos seguir adiante, até a próxima.